A última atualização do NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosfera, aponta que é provável o retorno do Laninha em 65% nesse ano de 2024. Mas antes do fenômeno se formar, nós teremos realmente uma neutralidade climática. Para responder sobre este e outros questionamentos que nós vamos fazer agora, eu converso ao vivo com a meteorologista do Clima Tempo, a Luísa Cardoso. Boa tarde, Luísa, um prazer recebê-la aqui no Agricultura BR. Eu começo perguntando até quando deve perdurar o El Ninho e o que o produtor pode esperar para os próximos meses ainda sobre a atuação do fenômeno. Boa tarde, Adriano. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando. O El Ninho, que é esse fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, o Oceano Pacífico na linha do Equador tem ainda uma elevação nessas temperaturas e com isso muda a circulação de ventos em todo o mundo. No Brasil, o El Ninho traz chuva muito persistente no sul, por isso que a gente observou esses cenários de vários ciclones passando no sul do Brasil no último ano. Muita chuva ainda deve acontecer por lá e as pancadas trouxeram prejuízos para os agricultores, desde a safra de trigo, mas também prejudicou algumas áreas de milho e soja. Além disso, o El Ninho também deixa um atraso na chegada da chuva em áreas do centro-oeste e reduz as precipitações em áreas do norte e no Mato Piba. E além disso tudo, também eleva as temperaturas em boa parte do país. Esse fenômeno, de acordo com o NOAA, que é a Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, que traz essas projeções para a gente de El Ninho e Laninha, deve perdurar pelo menos até março deste ano. Ou seja, quando começar a entrar no trimestre abril, maio, junho, aí sim teremos uma neutralidade lá da temperatura do Oceano Pacífico Equatorial e isso faz com que a gente tenha uma pausa neste sistema e inclusive também, por enquanto, ficaria em neutralidade entre abril e maio deste ano. O que acontece? Nesses próximos meses, a gente ainda pode esperar o que o fenômeno traz para o Brasil, então. As pancadas que devem ser ainda mais persistentes em áreas do sul e as precipitações ainda vão acontecer em áreas do norte e também no nordeste, mas com volume acumulado mais reduzido do que ainda a gente está habituado a receber. Por isso, então, que nesses próximos dias, de maneira geral, a gente vai ter pancadas, sim, acontecendo entre o centro-oeste, áreas do Mato Piba e também do norte do Brasil, mas de maneira muito irregular. Aquela chuva que chove em uma fazenda, na outra não chove. Por um lado, os produtores de soja vão poder aproveitar este tempo firme, essas janelas de tempo firme, para avançar com a colheita. Por outro, aqueles que ainda precisam de umidade vão ficar ainda sem receber tanta chuva, sem contar com o calorão. Um destaque desses próximos dias, inclusive, é que o centro-sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, áreas do oeste de São Paulo e boa parte do oeste dos 3 estados do sul do Brasil devem ter calor acima da média. Então, a partir de amanhã, dia 1º de fevereiro, até o dia 5, as temperaturas vão ficar de 3 a 5 graus acima do normal para o período. Então, esse é um clássico exemplo também do que o fenômeno traz para o Brasil. Esses eventos extremos não se devem apenas às mudanças climáticas, mas também o El Ninho faz parte dessa elevação nas temperaturas em boa parte do Brasil. Bom, muita gente já está comemorando essa saída do El Ninho. Eu queria te perguntar quanto tempo que deve durar, qual é o período que deve durar essa neutralidade antes de se formar o Laninha? Pois é, então, apenas 2 meses. Abril e maio são os meses que estaremos em neutralidade. Só que quando chegar o trimestre, junho, julho, agosto, o Laninha vai começar a ultrapassar aquela barra de neutralidade. A gente tem até um gráfico que eu tinha enviado para a produção que mostra justamente esse período de transição. Olha só, nas barras em vermelho, a gente observa o El Ninho. Então, ele vai diminuindo a intensidade dele e chega em neutralidade no trimestre, abril, maio, junho. E depois ainda estaremos em neutralidade no trimestre maio, junho, julho, mas quando chegar no que a barrinha azul, que é o Laninha, ultrapassa esta em cinza, aí sim teremos a incidência deste fenômeno que traz completamente o oposto para o Brasil. Se o El Ninho
é o que aquece a água do Oceano Pacífico Equatorial, o Laninha resfria essa água. E com isso, a circulação de ventos em todo o mundo também muda, só que no Brasil traz estiagem para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o estado do Paraná. A gente já tinha até vindo de 3 anos consecutivos de Laninha, com quebras de safra de milho, da soja, e ainda o Laninha, ao longo deste ano, vai começar a se intensificar no fim do inverno. Então, ele ainda pode trazer alguns transtornos para o Brasil, começando sim por essa falta de chuva no sul, que deixa a safra de soja 24-25 em atenção, a safra de milho-verão 24-25 em atenção também, e lá na frente o encurtamento da colheita, do plantio do milho safrinha também. Então, a gente tem problemas que estão sendo prolongados, né, a longo prazo por conta do Laninha. E agora falando no Centro-Oeste, o que esse sistema traz? Ele atrasa também a chuva da primavera, não tanto como o El Niño, mas ainda assim é uma janela menor de chuva do que o habitual. E, em contrapartida, a chuva fica acima da média em áreas do Mato Piba. Então, se tem alguma região que fica um pouco mais favorável com a chegada desse novo sistema, lá no fim do inverno deste ano, é o Mato Piba, porque as pancadas devem ocorrer com mais frequência e, com isso, os pastos e as lavouras devem ser beneficiados com a reposição hídrica do solo, de uma região que já está habituada a não receber chuva, então a chegada da chuva é uma boa notícia por lá. Mas os produtores do sul do Brasil não devem enfrentar apenas a estiagem. O Laninha traz esse cenário de resfriamento da atmosfera, então a gente pode ver temperaturas um pouco mais baixas se prolongando até a primavera. E o que isso indica? Geada em áreas produtoras. Então, muita atenção ainda, os produtores têm tempo de se planejar, é claro que não é uma tarefa tão simples, porque isso envolve muitos custos, gastos, enfim. Mas, por enquanto, o NOAA estima, sim, que o Laninha entre em vigor a partir do trimestre junho, julho, agosto. Ô Luísa, nós tivemos nesse ano de 2023 picos de muito calor, tivemos aí extremos de calor. Com essa mudança da saída do El Niño para a chegada do Laninha, a gente pode viver situações opostas a essa? Teremos um ano de 2024 com mais frio? Não, na verdade, a gente ainda vai ter um ano de 2024 quente, inclusive cada vez mais, né, as temperaturas vão ficar mais elevadas, e isso muito em função ao aquecimento global, mas teremos picos de resfriamento por conta do Laninha mesmo, que traz essa instabilidade de temperatura para o Brasil, no caso, né, e para o Centro-Sul principalmente. Esses picos de resfriamentos vão ser um pouco mais constantes do que o normal. Mas nada muito alarmante, não vai ser um frio danado. Não, na verdade, quanto mais tempo passa, mais chance temos, né, de que o mundo fique com temperaturas mais elevadas. Mas o Laninha vai segurar um pouco essa elevação na temperatura aqui no Brasil. E como que esse fenômeno deve impactar as regiões produtoras fora do país? Nós temos aí uma concorrência muito grande de grãos com a Argentina, temos também esperança de um bom relacionamento comercial com essa questão toda dos Estados Unidos. Como que essa mudança agora, o Laninha, deve interferir nas regiões produtoras de outros países? Sim, o Laninha interfere muito na Argentina, né? O nosso país vizinho ali, coladinho no Rio Grande do Sul, vai ter as mesmas condições do território gaúcho. Então, estiagem e temperatura baixa. E isso significa, então, quebra de safra de soja, muito possivelmente, né? A gente tem essa falta de chuva e os produtores que não estiverem preparados com irrigação, seja por gotejamento ou pivô, esses produtores que não conseguem driblar a falta de chuva podem ficar muito prejudicados no território vizinho, sim, na Argentina. E também é destaque para o trigo, porque essa baixa temperatura no início da primavera, bem no momento da florada do trigo, pode trazer prejuízos para os produtores. Inclusive, nos últimos 3 anos de Laninha, que tivemos entre 2020, 21 e 22, a nossa produção foi afetada, mas a da Argentina ainda mais.
E por lá, a intensidade do Laninha acaba afetando um pouco mais do que a região do Rio Grande do Sul, por conta de ficar um pouco mais ao sul do nosso país. Bom, nesses últimos dias nós percebemos um excesso de umidade entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e áreas do Espírito Santo, impactando algumas culturas da região, como é o caso do feijão. Essa chuva deve permanecer por lá? Então, a gente vai ter uma melhora agora, principalmente nas áreas produtoras destes cultivos. A metade norte de Minas Gerais teve sim muita chuva, a região teve vários transtornos, alagamentos, enchentes. As lavouras de feijão não conseguiram avançar muito com a colheita por conta dessa chuvarada e, inclusive, diminuiu a qualidade dos grãos, porque o feijão ficou um pouco manchado por conta dessa chuva, enquanto o pessoal colhia as lavouras. E, além disso, também temos prejuízos de produtores de leite, porque essa época muito úmida tem que tomar muito cuidado com a incidência de doenças como mastite. Não pode deixar a vaca muito em contato com esse solo extremamente saturado e também com esterco. Isso pode trazer algumas doenças para a vaca, né? Então, a gente, nesses próximos dias, o que podemos esperar de Minas Gerais, Espírito Santo? Essa chuva, de maneira geral, foi benéfica para a reposição hídrica do solo, mas tivemos esses prejuízos pontuais, com vaca leiteira, a produção também de feijão e algumas áreas de café. Por quê? Algumas regiões foram afetadas pela ventania e a queda de granizo, que afetou cultivos mais sensíveis. É o caso da cenoura também, em algumas áreas do norte de Minas Gerais que tiveram alguns danos por conta dessa chuvarada. Daqui para frente, a chuva vai diminuir bastante em boa parte do interior de Minas, mas a zona da Mata Mineira, amanhã e na sexta-feira, ainda vão receber muita chuva. Hoje, a gente tem a formação de uma nova frente fria que vai se deslocar em direção ao oceano e, com isso, as instabilidades ainda vão persistir sobre o sudeste do Brasil. Então, a região de Minas Gerais, ali da zona da Mata Mineira, que faz divisa com o Rio de Janeiro, vai receber muita chuva. Estamos falando de acumulados que, com certeza, devem trazer problemas para as áreas urbanas, mas que para a região agrícola pode sim trazer alguns danos pontuais por conta dessas pedras de gelo que podem eventualmente ocorrer, a ventania e também o alto volume acumulado que pode deixar algumas lavouras encharcadas. Mas as áreas mais centrais de Minas Gerais, a região do norte, como Montes Claros, o Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, não teremos mais essa chance de chuva tão volumosa. O pior já aconteceu em relação à chuvarada. Daqui 2 semanas ainda, pancadas muito irregulares, mal distribuídas e muito calor à tarde.